Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e finalizaremos nesta aula o capítulo 6 com os seguintes assuntos: polissemia e acentuação de ditongos abertos e hiatos, certo? Então vamos lá começar a aula a falar sobre... Bom, então vamos lá, abram o livro de vocês na página 85 para que nós possamos começar a nossa aula e a estudar sobre a polissemia. E o que é a polissemia? A polissemia são múltiplos significados que uma mesma palavra pode representar, certo? Então, já temos a ciência de que a polissemia significa aquela palavra que ela tem muitos significados, certo? Temos aqui alguns exemplos de polissemia, de palavras polissêmicas, como manga e banco. E como isso acontece? Quando eu digo manga, certo? A palavra manga, ela pode se referir à fruta manga ou à parte da camisa, a manga, certo? Então, dependendo do contexto em que eu utilizo a palavra manga, eu ou estarei me referindo à fruta ou estarei me referindo à parte da camisa. E tudo isso depende do contexto, certo? Da mesma forma, eu tenho banco, que se refere ao móvel onde eu sento, e banco, que se refere ao que? À instituição financeira, certo? Da mesma forma, dependendo do contexto em que eu utilizo essas palavras, eu estarei me referindo a uma ou a outra, certo? Temos também outros exemplos, como ponto, pode ser um ponto de ônibus, pode ser o ponto parágrafo, certo? Me referindo ao que? A pontuação. Então, temos muitas palavras que têm esses múltiplos significados que referem-se ao quê? A polissemia. E é importante que nós lembremos e saibamos a diferença entre polissemia e homonímia, certo? Para que não haja confusão. E então, o que é a homonímia? Qual é a diferença entre a polissemia e a homonímia? A homonímia são palavras que são pronunciadas ou que são grafadas da mesma forma, mas possuem significados diferentes. Temos aqui a tirinha com a palavra acento. Eu tenho a palavra acento grafada com C e eu tenho a palavra acento grafada com SS. Elas são pronunciadas da mesma forma, mas são grafadas de maneira diferente, certo? E possuem significados diferentes. Exemplo, ônibus tem assento? Assento depende da hora que você pegar ele. No primeiro quadrinho, a Mônica se refere ao acento ortográfico, certo? Ou seja, circunflexo da palavra ônibus. No segundo quadrinho, o Cascão está se referindo ao assento ao banco para se sentar, certo? Ao assento do ônibus, de sentar, e não o assento circunflexo, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de homonímia. Neste caso, não são palavras grafadas da mesma forma, mas elas são pronunciadas da mesma forma, certo? Então, a homonímia, ela é diferente da polissemia porque não é uma mesma palavra que possui significados diversos, certo? Que ela pode ter, mas são o quê? Palavras diferentes que são pronunciadas ou grafadas da mesma forma e que possuem significados diferentes, certo? Então, seria a aproximação entre as palavras, ou pela pronúncia ou pela grafia, certo? Então, essa é a diferença entre polissemia e homonímia, que é importante lembrar. No livro de vocês, na página 85, nós temos exemplos de polissemia. Temos aqui a questão, traz 3 exemplos.
com a palavra espaço. No primeiro exemplo, no primeiro texto, nós temos o verbete espaço, ou seja, o significado retirado do dicionário, o que significa espaço, certo? E a palavra espaço, ela possui o quê? 4 acepções. Nós vemos aí, então, que ela pode significar a distância entre dois pontos ou duas linhas. Segundo, extensão limitada em uma, duas ou três dimensões. O espaço da cozinha era pequeno. Temos a terceira acepção, a extensão que compreende o sistema solar, as galáxias, as estrelas, o universo. E temos a quarta acepção, período ou intervalo de tempo, espaço aéreo, locução substantiva, espaço acima de uma nação e considerado como de sua jurisdição. E temos os outros exemplos com a palavra espaço empregados, certo? A mesma palavra empregada, mas com um sentido diferente, ou seja, múltiplos significados, que é o que define a polissemia, certo? Uma mesma palavra com múltiplos significados. Diferente da homonímia, que é o que? São palavras que podem ser pronunciadas da mesma forma, mas elas têm significados diferentes, certo? São pronunciadas ou grafadas da mesma forma, mas possuem significados diferentes. Nós temos também o exemplo de mais e mais. São pronunciadas da mesma forma, mas o mais sem o i, ele se refere a quê? A oposição, certo? Mais com o i, grafado com o i, se refere ao que? A adição, soma. Certo? Então, aqui eu tenho o exemplo de homonímia. Uma palavra que é pronunciada da mesma forma, certo? Mas ela é escrita de forma diferente e tem significados diferentes, certo? Então, continuando, nós temos aí o exemplo aqui do emprego da palavra espaço, certo? Com significado diferente em cada exemplo. Nós temos o exemplo música clássica com arranjos do jazz e choro ganha espaço no Hotel Globo nesta sexta-feira, certo? Aqui nós temos na manchete a acepção 2 da palavra espaço. Seria o que? Extensão limitada em uma, duas ou três dimensões, certo? E na capa do DVD, Espaço Entre Nós, ele está se referindo ao que? A terceira acepção, que é o que? A extensão que compreende o sistema solar, as galáxias, as estrelas e o universo. Ou seja, uma mesma palavra que é empregada com sentidos diferentes, com significados diferentes, certo? Então, isso é polissemia, certo? A palavra que é empregada, a mesma palavra empregada com sentido diferente e que possui múltiplos significados, certo? Assim como nós temos o exemplo aí da palavra espaço com 4 acepções, 4 significados diferentes, certo? E agora nós vamos para estudos em torno da acentuação de ditongos abertos e hiatos, certo? Bom, para que nós comecemos a falar sobre a acentuação de ditongos abertos e hiatos, nós temos que lembrar, certo? Da sílaba tônica e dos encontros vocálicos. São assuntos que vocês já estudaram, certo? Mas nós vamos recapitular de forma breve para que nós possamos entrar no assunto sobre a acentuação, certo? Então vamos lá. Sílaba tônica. Nós temos então os estudos em torno que
oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a última, ela é uma oxítona, certo? Então, a oxítona é aquela em que a sílaba tônica se encontra na última sílaba. Digo paroxítona quando a sílaba tônica ela é a penúltima, se encontra na penúltima sílaba, certo? Ela é uma paroxítona. E quando eu digo proparoxítona, quero dizer que aquela palavra possui a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, certo? Então, nós relembramos sobre a questão das sílabas tônicas, certo? Perfeito. Então, vamos lembrar agora dos encontros vocálicos. Quais são eles? Ditongo, tritongo e hiato. O que é um ditongo? É um encontro de duas vogais e que ficam na mesma sílaba, certo? Por exemplo, dói, dói. O O e o I, eles se encontram na mesma sílaba, certo? Eu não falo dó i, falo dói, certo? Então é um encontro vocálico, certo? Em que as duas vogais se encontram na separação silábica, elas ficam na mesma sílaba, certo? Assim como foi. E o que é o tritongo? O tritongo são três vogais que na separação silábica ficam na mesma sílaba. Exemplo, sa, uão. Eu tenho aí três vogais que se encontram na mesma sílaba, certo? Sa, uão. U-A-O, tio, certo? G-U-A-O, tio. Então, nós temos aí três vogais, U-A-O, que se encontram na mesma sílaba. E o hiato, ele é o quê? O encontro de duas vogais, mas que ficam em sílabas diferentes. É o caso de sa, u, di. O a e o u na palavra, elas se encontram, mas na separação silábica elas ficam em sílabas diferentes. Da mesma forma, saída, certo? Nós temos um encontro vocálico, duas vogais que se encontram, mas que na separação silábica ficam em sílabas diferentes. Outro exemplo, voar. O O e o A se encontram na palavra, ali nós temos o encontro vocálico, mas na separação silábica elas ficam em sílabas diferentes. Voar, certo? Então, nós revimos sobre a questão da sílaba tônica e do encontro vocálico. Agora, nós podemos estudar sobre a acentuação de tongos abertos e hiatos, certo? Acentua-se oxítonas terminadas em ditongo de pronúncia aberta. Ou seja, se eu digo oxítonas, quero dizer que são palavras com a última sílaba é tônica. Temos aí o exemplo de céu, papéis e herói. Pronúncia aberta. Céu, papéis, herói. Pronúncia aberta, certo? Então, são oxítonas, a última sílaba é tônica, certo? E possuem ditongo, olhem aqui.
as vogais se encontram e ficam na mesma sílaba, certo? Então, nós temos, primeira regra, irei acentuar oxítonas terminadas em ditongo de pronúncia aberta, certo? Terminem em ei, el ou oi, certo? E temos aqui os exemplos. Segunda regra, não se acentua ditongos abertos em palavras paroxítonas. O que significa paroxítonas? Palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Exemplo, jiboia, plateia. São palavras paroxítonas com ditongo aberto, ó, jiboia, plateia. E elas não são acentuadas, certo? Perdeu-se o acento. Eu não acentuo mais essas palavras. Paroxítonas com ditongos abertos. Eu só irei acentuar ditongos com pronúncia aberta em oxítonas, em palavras oxítonas. Com relação ao hiato, quando as vogais I e U forem tônicas e estiverem sozinhas em uma sílaba ou seguidas de S, devem ser acentuadas graficamente. Ou seja, quando eu tenho um caso de hiato em que a vogal I e a vogal U ficarem em sílabas diferentes ou que elas estejam seguidas de S, eu irei acentuá-las. Exemplo, caído. Como eu faço separação silábica? Caído. O I recebeu acentuação gráfica. Por quê? Porque é um hiato em que a vogal I encontra-se isolada. Ela encontra-se em sílaba diferente. Certo? Viúva, a mesma questão. Vogal U em um hiato e ficou sozinho, isolado em uma sílaba, certo? Na separação silábica. E temos também país, I seguido de S, seguindo a regra. Eu acentuo também. E percebam que é o que? Um hiato. Essa regra aqui é para hiato, certo? Nós vimos a regra para ditongo, ditongos abertos. Continuando ainda em hiatos, não se aplica a hiatos seguidos de NH e quando essas vogais, quais vogais? I e U, formarem sílabas com as consoantes R, L, M, N e Z, certo? Então, em hiatos em que eles são seguidos de NH, certo? Ou que formarem sílabas com as seguintes consoantes, R, L, M, N, Z, com as vogais I e U, eu não irei acentuar, certo? Eu não acentuo as vogais I e U que formam sílaba com as consoantes R, L, M, N, Z e nem hiatos seguidos de NH. Temos o exemplo sair, olhem aqui formando sílaba com o R. Temos rainha, o I seguido de NH e não é acentuado. Ruim, sílaba, temos aqui o I formando sílaba com o M. E raiz, nós temos o I formando sílaba com o Z, certo? Seguindo a regra de acentuação de hiatos. Então, nós vimos a regra de acentuação de ditongos abertos e de hiatos, certo? Bom, e para fixar o que acabamos de estudar, proponho a vocês as seguintes atividades das páginas
85 a 89, referente à polissemia e à acentuação de tongos abertos e hiatos. E da página 96 a 100 é revisão do conteúdo todo do módulo, certo? Bom, é isso e até a próxima aula.